Eu estou super animada. Para quem não me conhece, sou Liliane Souza, terapeuta emocional. Estou aqui mais uma noite. Eu fico tão feliz, tão empolgada quando a gente marca um encontro aqui, quando eu consigo passar algo para vocês, transmitir algo para vocês, somar de alguma forma cada um aqui. De verdade, eu fico muito feliz. E hoje, para ficar melhor ainda, eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui contando a sua história, contando a sua conquista, aonde ela não desistiu, quando disseram não para ela, quando a vida mesmo falou não para ela. E como foi todo esse processo? Tá ok o som, gente? Então hoje vai ser uma noite incrível e eu vou estar aqui convidando a Aline Tavares para estar falando com a gente. Deixa eu chamar ela aqui já para a live e a gente já começa a falar junto com ela. Pera aí que eu vou chamar ela. Deixa eu ver aqui, gente. Olá, Aline. Tá me Olá, escutando? tudo bem? Está me escutando? Eu te escuto. Tá joia. Ah, Eu também estou te e o escutando. pessoal aí da live vai falando, vai sinalizando se tá tudo ok, né? Pra gente saber se as duas escutam as duas. Gente, essa é a Aline Tavares. A Aline, ela é profissional de educação física, mãe, escritora. A Aline teve 5 perdas gestacionais e transformou a sua luta, não, a sua dor em luta. É uma das criadoras do Instagram, lá da página de conscientização da IIC Oficial. E a Aline também criou um projeto de lei da IIC no estado do Rio de Janeiro. Olha que mulher poderosa, olha que história de vida incrível. E Aline, eu já começo perguntando para você. Não, na verdade, vou deixar aí, né? Você quer falar alguma coisa? Se apresentar? Eu te apresentei aqui. Tá faltando alguma coisa? Eu não sei se a minha internet está muito boa, mas vocês estão conseguindo me escutar? Eu te escuto. Pessoal da Ah, live, tá, beleza. sinaliza aí É, pra gente se tá escutando direitinho. A na, Adriele o assinou, seu tá está saindo um estando. pouquinho falhado para mim um pouquinho. Aí eu não sei se é a minha que está ruim ou se é a sua. Está travando quando a gente. Esse horário também é um horário de pico, né? É, mas eu consigo te entender, eu consigo. Ah, então E eu tá. para você, como é Então que eu tá? Tá ok? Tá joia. Então, assim, muito obrigada, né, pelo convite, mais uma vez. É um prazer, né? Eu e a Lili, nós somos de cidades vizinhas, né? Eu sou de Barra Mansa e ela é de Volta Redonda e nos conhecemos, né? O ano de 2018, 2020, Não, foi ano passado, ou tem um ano, 2020, foi 2022. ano passado, né? Olha como é que eu tô Foi. perdida. No ano passado, né, que nós fomos no evento, né, do Wendel Carvalho e acabamos nos conhecendo lá e foi ótimo, né, essa parte que nós tivemos de conhecimento e hoje a gente, né, uma aqui da cidade, da outra, podendo contribuir, isso é muito legal. É, eu me chamo Aline, né, tenho 42 anos, sou mãe de 6 anjos e uma arco-íris, Maitê. Sou professora de educação física e após, né, essa minha luta para ser mãe, eu descobri o dom da escrita, né? Então eu escrevi 2 livros, um contando a minha história, né? Eu venci sou mãe e
outra sobre a força do pensamento positivo, porque foi o que me ajudou nessa busca, né, da maternidade. Lá em 2010, após casar, né, eu sempre sonhei em ser professora, sempre sonhei em casar e sempre sonhei em ter filho. E quando fui, né, seguindo nessa ordem, fui professora, me casei. E aí, quando eu fui, né, eu engravidei a primeira vez, que eu achei que estava tudo. Tá conseguindo me escutar? Tô. Eu coloquei o fone para ficar melhor, mas estou escutando bem. Tá. E quando eu resolvi, né, engravidar, que eu engravidei pela primeira vez, estava tudo bem, eu trabalhava, eu fazia tudo, que qualquer mulher grávida poderia fazer, porque gravidez não é doença, né? Mas para algumas mulheres tem a gravidez de risco. E eu achava que a minha era normal. E aí, um belo dia, comecei a sentir umas contrações e quando eu cheguei ao hospital, eu já estava dilatando, né? Já estava com 6 centímetros de dilatação. E o médico me disse que não tinha mais jeito. Eu já estava com 5 meses. Não lembro as semanas, eu lembro só os meses dessa época. E aí, infelizmente, eu vi o meu mundo desabar pela primeira vez. Eu perdi meu bebê, né? Tive parto normal. E nasceu e, infelizmente, veio a óbito. Por ser tão pequeno, né? Então não tinha força para sobreviver. O peso era bem pouco, menos de 500 gramas. Então, infelizmente, perdi meu bebê. E o médico falou para mim que era normal. Então, era normal e na próxima gestação ele conseguiria. E aí, fui novamente para a próxima gestação. Esperei, né, os 6 meses, engravidei novamente. Estava tudo bem, dando aula, e o médico falou que não tinha nada, então fui viver minha vida, né, dirigindo. E aí, quando eu sentei, minha bolsa estourou. E aí eu perdi meu bebê pela segunda vez. Cheguei no hospital, eu estava, né, perdendo líquido. E foi aí que o meu mundo desabou pela segunda vez e eu sofri várias coisas que eu pensei que após, né, eu sempre falo que o meu livro foi minha terapia, foi uma cura também, porque eu consegui destravar vários sentimentos, vários pensamentos que eu tinha tido, várias coisas que tinham acontecido naquela época que tinha travado, né? Eu sofri violência obstétrica, eu tive meu bebê morto na minha barriga por 30 horas, negligência de médica, eu quase morri por infecção. Mas mesmo assim eu não desisti do meu sonho de ser mãe. Eu sempre acreditei muito em Deus, sempre tive minha fé muito forte. E mesmo acontecendo todas essas coisas, Deus falava para mim, continua, né? No seu momento você vai conseguir. Então, aí eu perdi essa segunda vez, né? Fui procurar novamente o meu obstetra da época, e ele falou para mim que era normal, que na próxima eu queria. Gente, perder filho não é normal. Então, eu fui procurar um outro profissional, porque como que, né, uma gestação saudável e o médico fala que é normal você perder um bebê. E aí fui procurar e foi aí que eu descobri que eu tenho insuficiência cervical. O que é insuficiência cervical? Aline, só onde a mulher... Só Fala, meu bem. o que é o IIC? O que significa? IIC? Então, insuficiência istmo cervical. É a abreviação dessa palavra enorme. Ah, tá. Para a gente ficar aqui. Tá. Sim, Pode continuar. A gente usa esse termo IC, né, para abreviar um pouco, mas é insuficiência istmo cervical ou incompetência istmo cervical, são os dois termos que são usados. E aí, né, como eu disse, né, insuficiência é uma fragilidade no colo uterino, onde a mulher não consegue sustentar o peso do bebê
bebê e acaba tendo o parto prematuro antes da hora. E aí, assim, a mulher não pode ter filho? Claro que pode, porque tem um paliativo que é a cerclagem uterina, que é amarrar o colo do útero, né? Para que a mulher consiga segurar esse bebê até o final da gestação. Né? Então, a gente fala que é os pontinhos que salvam. Então, aí eu descobri, eu falei, poxa, graças a Deus descobri que eu tenho, vou conseguir ser mãe. E aí fui para a terceira gestação. Na terceira gestação, infelizmente, eu perdi no início da gravidez, com mais ou menos 10 semanas, que esse tipo de gestação é normal, né? Quando a gestação não desenvolve, acontece alguma coisa ali e não desenvolve. E aí, engravidei pela quarta vez, e aí na época a cerclagem ela tem um período para se fazer. Após as 12 semanas, né? Que é após os 3 meses ali que o feto tá direitinho formadinho, e até umas 15 semanas no máximo. E depois o colo já vai abrindo e já gera uma cerclagem de risco. E aí o médico que me atendia, né, que descobriu a IC na época, ele foi levando a gestação, não sei, eu acho que ele falou que eu tinha IC, mas eu acho que ele não levou muita fé e fez as contagens de semanas erradas, eu sei que ele fez tudo errado. E aí eu vinha perder meu bebê novamente, por negligência médica dessa vez, por falta de empatia do médico. Né? Eu sofri também abuso do médico. Eu digo abuso assim, por brincadeiras, né, desnecessárias. Ele falava assim para mim, nossa, todo mundo no seu bairro ganha bebê e você não. E assim, eu ficava Que assim, meu Deus, absurdo. como que ele pode falar uma coisa para mim, né? Que ele sabe tanto que eu estou lutando para ser mãe. E procurei outros médicos, o médico, agora você vem trazer esse pepino para mim, depois que eu já estava grávida. E assim, o maior absurdo ainda, após eu ter perdido o bebê com esse médico, foi que ele falou para mim quando eu perguntei, doutor, eu tenho algum medicamento que eu posso tomar para curar meu bebê? Ele falou, não, seu útero nasceu com defeito. Aí, para mim, essa foi a gota d'água. E eu deixei ele falando sozinho. E, tipo assim, meu Deus, não é possível que eu esteja escutando isso, né, de um profissional da saúde, né, que fez ali todo o juramento para gerar vidas, para ajudar uma mulher, né, a trazer um bebê ao mundo, falar uma coisa dessa para mim. E aí, eu fui na minha luta, eu não vou desistir, as pessoas falando para mim Só, desistir. só uma pergunta, um detalhe. Quantos meses que tinha essa quarta gestação? Aí ele fez a conta de como eu estivesse de 15 semanas, só que na verdade eu já estava de 18 semanas. Eu já estava 18 semanas. quase 6 meses, já estava 6 quase virando para 6 meses. meses. Então já era um neném todo formadinho, né? Sim. E eu tive parto normal, todas as gestações. Eu lembro que quando a Nossa. bolsa estourou, a enfermeira falou, doutor, a bolsa da Aline estourou. Ele não foi ao hospital me visitar. E aí depois, quando foi de madrugada, eu tive o bebê com a enfermeira, me ajudou a fazer o parto. E aí ela ligou para ele também, ele falou, não foi lá ver. E aí no outro dia que ele chegou sorrindo para me consultar, eu, meu esposo e a minha mãe na época estava assim, olhando para ele, tipo, para que ele tá rindo? Porque não tem nada para rir, né? Sim, claro. E eu falei, doutor, você não vai fazer uma curetagem, não vai fazer nada? Ele, não. A enfermeira falou que tirou tudo, ele não colocou nem a mão em mim. E me mandou para casa. E aí eu fiquei uma semana em casa. E quando eu estava em casa, eu comecei a ter sangramento. Eu comecei a ter muito sangramento. E eu falei assim, meu esposo, eu estou tendo hemorragia, vamos voltar para o hospital, porque ele não fez a curetagem, ele vai ter que fazer. E eu já sabia, né? Porque eu já estava com um quarto bebê. Então eu já estava muito consciente das coisas que estavam acontecendo comigo. E quando eu cheguei, justamente, o médico do pronto-socorro falou, poxa, ele não fez a curetagem, por que ele não fez? E tal, eu falei, não, agora ele vai ter que fazer. E ali teve outros casos, ele tentou falar que eu estava com mioma uterino, para tirar o dele da reta, sabe? Falou, não, ela tem um mioma de um tamanho de um limão, eu lembro que eu estava sedada, e eu balançava a cabeça e falava, não tem mioma, porque não apareceu em nada, como é que eu vou ter um mioma do tamanho de um limão?
né? Apareceu do nada. Aham. E aí, De um dia para o outro. isso, eu pensei em processar, mas depois eu falei assim, o que eu quero ele não vai me dar, né? O que eu quero é meu filho, que eu perdi ali, que ele, né, podia ter salvado, ele não salvou. E aí fui procurar um outro profissional, né? Na época em Barra Mansa, eu lutei muito contra a Unimed, porque eu falava que em Barra Mansa não tinha médicos preparados para mulheres de alto risco, né? Ou no meu caso, tinha insuficiência, que tenho, né, insuficiência, e fui para Volta Redonda, aí consegui um outro profissional e engravidei na quinta vez. E aí quando eu engravidei na quinta vez, o médico excelente, vou até falar o nome dele, que ele é muito bom também, o doutor Pedro de Castro, e ele vinha aqui na minha casa, na mansa, ele atendia todos os sábados, sabe? E eu fiquei assim, como eu fiz a cerclagem, e aí eu fiquei 6 meses deitada na cama, né, sem levantar da cama. Eu cheguei a tomar até banho de leite, porque eu comecei a perder tampão mucoso, e aí um belo dia eu comecei a sentir contração. Eu falei, ai meu Deus, não é possível, vai acontecer tudo de novo. E aí, infelizmente, eu perdi minha filha. Eu já estava com 21 semanas, quase para 7 meses, né? Estava com 6 meses. E aí eu quase perdi meu útero. Eu tive 12 horas de trabalho de parto. Dessa vez eu achei que eu fosse morrer. Essa foi a única vez que eu achei que eu fosse morrer. As pessoas sempre falavam para mim, para, você vai morrer, você está passando chifre na cabeça do cavalo, né? Deus está falando para você que você não vai conseguir, você está batendo na mesma tecla. E aí eu falei, não, Deus ainda não falou para mim parar, né? Deus ainda não tinha falado para mim. Eu falei assim, se Deus falar para mim que é para eu parar, eu vou parar. E eu também tinha uma meta. Eu já estava começando a ter 35 anos, e eu falei, olha, até 40 anos eu vou tentar. Falei para Deus, eu vou tentar até 40 anos. Se eu não conseguir, eu vou partir para adoção, que era uma coisa que eu também sempre tive vontade de adotar. Mas as pessoas sempre falavam assim, adota, tem tanta criança aí, mas elas não sabem o sentimento que é uma mulher de querer ter o seu próprio filho. Não é que eu não queira, não é que eu não queria adotar, mas eu queria poder gerar o meu filho, né? E eu queria poder ter meu bebezinho nos meus braços também. Aline, e o seu psicológico, o seu emocional nessas perdas? Tinha que ter um período, né, de ficar ali, de repouso, de se recuperar. Como que ficava a cabeça? Como era emocional? Você chegou a fazer acompanhamento Então, chegou a fazer terapia? sim, então eu acho que assim, minha vontade era muito grande de conseguir realizar meu sonho de ser mãe. Então, assim, eu acho que eu não consegui, eu sempre falo, graças a Deus, eu não tive uma depressão, mas eu fiz terapia por conta própria. Não porque o médico falou, ó, você tem que fazer psicólogo. Não, mas eu tive umas crises de ansiedade. Eu não dormia de noite. O meu cérebro parece que não parava. E eu estava deitada e eu estava lá computando, eu estava, sabe, aquelas coisas assim. Eu sei que eu tive uma ansiedade, mas eu me peguei chorando nos períodos, mas eu também ria demais, eu sorria demais. Por quê? Porque assim, o meu pai, quando eu era pequena, meu pai falava assim, chora na cama que é lugar quente. Ninguém precisa saber que você está chorando, ninguém precisa saber que você está sofrendo. Então, assim, eu mostrava para as pessoas que eu estava bem, né? Então, eu queria mostrar para as pessoas que eu estava bem, eu não queria me fragilizar. Eu chegava a ir trabalhar, né? E o que me ajudou também foi meus alunos, foi as crianças, porque né, por eu trabalhar muito com criança, eu trabalhava com dança, que são coisas que eu gosto muito, então eles também me ajudavam muito, aquele carinho, né, dos meus alunos, parece que eles entendiam. O dia que eu não estava bem, eu chegava e eu não estava muito bem, eles me abraçavam, sabe? Era um momento que também eu falo que eles me ajudaram muito nesse processo. E teve também, nesse processo, né, de quando eu perdi meu quarto bebê, o meu afilhado me ajudou demais. Por mais que às vezes eu sentia às vezes um incômodo do meu esposo de achar que eu estava tentando
como se diz para mim, entendeu? Assim, muitas pessoas não entenderam que o carinho que eu tive dele naquele momento, porque quando eu perdi meu bebê, né, que foi a parte de inteligência médica, e eu cheguei do hospital, o pai dele, e ele tinha 3 meses, eu não sabia que eu ia ser mãe, eu ia ser madrinha. Deu uma, agora deu uma parada no, a internet da Aline. Voltou? Aline, tá me Oi, escutando? eu estou te escutando, você está me escutando? Deu uma congelada. Agora tá voltando. Tá voltando? Quando voltar, aí você me fala. Ainda não voltou como estava antes, tá? Tá meio Tá, eco a mas você tá sua conseguindo voz. me escutar? Tô Ah, tá, escutando, então mas tá tá meio com eco. Tá esse travando. melhorou ou não? Melhorou. Agora sim. Deixa eu Melhorou? ver. Melhorou? Aonde que eu parei mais ou menos? Que você escutou? Que você você está sempre sorrindo, né? Seu pai sempre falou para você Isso, manter um sorriso. Então, as isso, crianças te ajudou muito nesse período sim. também. Então, e eu sempre sorria. Então as pessoas falam assim, nossa, nem parece que ela perdeu um bebê. Tá rindo à toa. Então, eu hoje eu acredito que poderia também ter sido uma blindagem, né? Assim, que eu tive, né? Para bloquear até os pensamentos maldosos das pessoas, as falas. Porque no começo eu me sentia muito magoada com o que as pessoas me falavam. Mas depois eu comecei assim, entrar no ouvido e sair no outro, sabe? Eu não vou pegar para mim as coisas negativas que as pessoas falam, porque só eu sei do meu sonho, só eu sei, né, do que eu quero. Então, assim, eu deixava as pessoas falarem. No começo eu ficava A chateada, mas sua depois vontade era maior, né? eu sempre falo, a minha frase meu sonho é maior dentre todas as dores que eu senti, porque Perfeito. foram muitas. E assim, eu digo que cada gestação era uma coisa diferente que acontecia comigo. Então eu falava, não é possível que dessa vez vai ser pior do que a outra, sabe? Então, assim, eu tive várias experiências. E aí, nessa parte que eu até estava falando quando cursou, que uma das pessoas, né, que me ajudaram muito a conseguir seguir em frente foi meu afilhado. Eu ganhei um afilhado. A minha amiga estava grávida assim que eu também estava grávida. Ela engravidou primeiro, depois eu engravidei. E aí ela teve o Arthur. E o Arthur tinha 3 meses e eu não sabia que eu seria madrinha dele. E aí no dia que eu cheguei do hospital, né, que eu tinha perdido o bebê, que eu já estava em casa de alta, o pai dele chegou com ele, eu já ria, a gente já brincava já com ele, e ele chegou e colocou o Arthur nos meus braços e falou, eu sempre me emociono, porque eu falo que foi a minha força. E ele colocou o Arthur nos meus braços e falou assim, meu filho é seu filho. Aí Que lindo. ele falou assim, olha, eu trabalho fora, ele trabalhava no Pernambuco, ele ia embora, ficava meses, né? Ele falou assim, vocês são as únicas pessoas que eu confio se um dia eu faltar, e hoje em dia ele faltou porque ele separou, né, da minha amiga, se um dia eu faltar, eu confio em vocês de olhos fechados. Então aí foi a partir daquele momento que eu me tornei madrinha do Arthur. Então, assim, às vezes meu esposo até achava que eu queria substituir, e não era. Eu queria viver ali, eu queria viver aquele momento para me curar interiormente, entendeu? Eu até falo sobre isso no meu livro, porque muitas pessoas eu fui julgada, porque o Arthur só queria ficar comigo, né, ele sentiu o meu amor de mãe, né? O que eu não pude Sim, mostrar para o meu filho, eu dei para ele. E as sim. pessoas me julgaram muito. Eu sofri, dessa vez eu sofri mais do que quando eu perdi meu bebê. Porque muitas vezes eu escutei pessoas falando assim, ela quer pegar o filho para ela quer pegar o Arthur, ela acha que o filho é dela, né? Então, assim, mas aí depois eu falei assim, não, eu não vou deixar isso me abater, o amor que eu sinto por ele é muito grande, né? Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz e também vou seguir na minha vida e vou lutar para ter o meu filho. Foi aí que eu coloquei meus pés no chão, né? Aí
de novo, mas infelizmente eu vinha perder minha filha com 6 meses, porque a IC, ela é muito cruel. Existem mulheres que, infelizmente, mesmo com a cerclagem, não vão conseguir. E eu não consegui com a cerclagem normal, convencional, na época. Ela arrebentou, porque o que é o colo uterino? Só para vocês terem um pouquinho de noção, né? O colo uterino é isso aqui. Sim. A cerclagem é feita aqui embaixo. E a minha, ela arrebentou. O que aconteceu? O bebê entrou, né? Eu entrei em trabalho de parto. E aí eu vinha perder minha filha com 6 meses, nas 21 semanas, quase 7 meses novamente. E foi um dos piores pesadelos da minha vida, porque eu tive eu tive todo o amparo, sabe? Eu tive todo o acolhimento que eu nunca tinha tido nas outras, mas eu sofri demais, porque parecia que ela não queria sair de mim, sabe? Uma coisa assim, uma coisa muito espiritual que a gente estava vivendo entre eu e ela. E ela me parece que ela não queria sair de mim. E eu lembro, eu sou católica, e a gente tem essas coisas muito assim de conversar com Deus às 3 da manhã. E quando eu olhei no relógio, era 3 da manhã. E Deus falou comigo naquele momento. Ele falou assim, olha, sua mãe está rezando para, né, para segurar o bebê, então você vai pedir para ela deixar eu fazer a minha vontade. Porque se for pela vontade de vocês, você vai morrer. Você não vai sobreviver. Ou vai ser não vai ter como ser uma ou outra, não. Vai ser as duas. E a sua Nossa, filha... que forte, gente. Foi muito assim, eu vomitava verde, um verde que eu nunca vi na minha vida. Verde fluorescente. E assim, eu falo que é uma dor, eu nunca tinha sentido aquela dor. E aí, quando Deus falou para mim, eu liguei pro meu esposo, meu esposo estava do meu lado, e eu falei assim, olha, liga para minha mãe agora, pergunta o que ela está fazendo. E aí, quando ele ligou para ela, ele falou, dona Mariana, minha mãe já ligou assim, o que aconteceu? A Aline está bem? A neném nasceu? Não. Ele falou, o que a senhora está fazendo? Ela falou, rezando. Eu estou rezando. Aí ela falou assim, então para. Aí ele me pediu para a senhora parar de rezar, para a senhora pedir para Deus fazer a vontade dele e não a nossa. E aí aquilo a gente começou numa intensa oração e ela fazia a força para cima, a bolsa me estourava, e eu achando que assim, que eu ia enlouquecer de tanta dor, e eu já estava nua na maca, porque eu urinava, porque dá vontade de você evacuar, dá vontade de você urinar toda hora quando você está em trabalho de parto. Não sei se você teve parto normal. E aí, Sim. mas assim, a minha cerclagem não arrebentou totalmente, ela ficou só um pouquinho ali, ainda ficou presa e o médico não conseguia arrebentar, porque tinha contração uma atrás da outra. E aquilo toda hora eu ficava assim, umas 20 pessoas assim da equipe, sabe, ali me amparando, vai dar tudo certo, tinha um treinão na sala, eu falava, não vai dar, gente, minha filha, e eu rezando, de uma hora minha bolsa estourou, a gente correu para o centro cirúrgico. E aí quando eu já estava lá no centro cirúrgico de novo e aquela coisa dela não sair, o médico olhou para mim e falou assim, minha filha, eu vou ter que puxar ela, você me autoriza? Aí eu falei assim, faça o que tem que ser feito, porque eu já não tenho forças mais para fazer, eu não tinha força mais para, já estava mole, já estava quase desmaiando na maca, falei, faça o que tem que ser feito, né? E aí, eu falei muito para Deus, falei assim, Deus, eu não quero ter um filho e morrer, deixar meu filho para outra pessoa criar. Isso eu conversava muito com Deus. Se for para acontecer isso, eu não quero ser mãe. Eu não quero deixar para outra pessoa. A gente sabe que não é a mesma coisa uma criança Não. que tem mãe, né? Eu falei assim, meu sonho não é esse. Eu quero viver a maternidade. Eu quero poder, né, desfrutar do que outras mulheres desfrutam. Agora, se não for para mim, então se eu interrompo meu sonho, não faço eu pensar mais nisso. E aí o médico puxou, né? E infelizmente minha filha veio a óbito, né? E
e estava viva, né, mas acabou falecendo por conta de ter tido que puxá-la, e muito pequena também. E aí, depois que eu perdi, eu falei assim, não, eu preciso colocar minha cabeça, né, meu pensamento, meus pés no chão, eu preciso, né, ver, o médico já falou para mim, olha, Aline, essa cercagem que eu fiz em você, para você de novo, não vai resolver, tem uma outra técnica, mas eu não faço, você vai ter que procurar esse profissional, e na época era em Campinas, que tinha o doutor Ricardo Barini, que fazia na Unicamp, e ele falou assim, é só lá, que eu conheço e confio. Então eu falei assim, não, então eu vou né, colocar meus pés no chão e vou seguir. Só que aí o que aconteceu? Eu fiquei um mês internada. Após, eu só sei que eu vinha para casa, voltava para o hospital com sangramento. Vinha para casa, voltava. Esse fim o médico me internou. Eu fiquei um mês internada porque eu tive acretismo placentário. O que é isso? A placenta grudou na parede do meu útero, aderiu à parede do meu útero, Nossa. e aquilo ali começou a apodrecer lá dentro, né? Então saía igual aqueles pedaços de bife de fígado. E muita dor e saía aquilo direto. E aí eu tive que ficar Nossa. internada porque os médicos já estavam cogitando a retirada do meu útero. Porque eu já estava meio sangrando e eles já não sabiam mais o que fazer. E foi aí que os médicos toda hora perguntavam lá para mim, Aline, você ainda sonha em ser mãe? Eu falava, se Deus me permitir, eu quero ser mãe. E ele saiu. O médico falou assim, meu Deus, essa menina perdeu 5 bebês já e ainda quer tentar de novo, tá quase morreu, não sei o quê. Eu falava, eu quero. E sempre sorrindo, sempre alegre ali, conversando, no momento que eu estava risada, no momento que eu chorava, eu chorava. E aí, eu conversei com Deus de novo, falei, meu Deus, né, eu quero muito ser mãe, me ajuda. O que está acontecendo? Né? Até então eu não sabia que eles queriam retirar meu útero. Só essa pergunta que era constante, de todos os médicos que passavam lá. Você ainda quer ser mãe? E aí eu falo que o médico, o Deus enviou, né, um anjo. Eu falo que é a doutora Vandréia. Não sei se vocês já ouviram falar nela em Volta Redonda. E a doutora Não, eu não Vandréia, conheço. ela, médica, faz videosteroscopia cirúrgica, ela tira mioma, ela cuida do útero. E ali eu conheci ela lá em 2016. E e ela falou para mim, olha, Aline, eu vou tentar salvar seu útero. Não vou te garantir nada, mas eu vou tentar, tá? E eu falei, eu confio em você. Falei para ela. Eu lembro na época, eu falei assim, confio em você, porque eu ainda quero ser mãe. E ela ficava assim para mim, eu vou tentar, bem sério, assim, para não me dar falsa esperança. E aí a gente começou fazendo, eu comecei a parar o sangramento, né, e acabei ficando alta. E aí eu cuidei do meu útero com a doutora Vandréia durante um ano. Todo mês eu tinha que ir no hospital fazer raspagem de útero para tirar os restos que estavam no meu útero. Nossa, um ano. Um ano. Um ano. Meu útero colava. Eu tenho sinecas uterinas até hoje. O que é sineca? O útero cola. Eu tenho que ir lá nela quando, tipo assim, aí eu não consigo menstruar. Fico uns 2, 3 meses eu tenho que voltar nela para ela poder me avaliar. E aí eu fiquei um ano. E nesse período, eu me inscrevi num programa que tinha na Unicamp para tentar, né, vou ver se eu consigo ser aprovada. E aí, graças a Deus, eu fui aprovada no programa de lá. E aí, nesse um ano também, eu aproveitei para fazer todos os exames que eu precisava fazer, né, para me encaixar no programa, só que eu sou tão fértil, que no meio do período eu engravidei. Nossa. Menina, e aí eu já estava assim, eu entrei em desespero, porque eu falei, meu Deus, eles não vão fazer a cerclagem. E justamente me deram alta. Eu fiquei muito desesperada. E eu falei, meu Deus, eu falei pro senhor que se fosse para dar errado de novo, perder meu bebê, que isso não era para deixar eu engravidar. E eu brigando com Deus, sabe? Falei, meu Deus, por que, meu Deus, de novo vou perder minha filha, de novo perder meu bebê? Nem sabia que era menina ainda. E aí, Deus, né, eu consegui o telefone do Dr. Ricardo, que eu na época eu não conhecia, hoje, graças a Deus, é um parceiro nosso aqui na nossa página. E ele, contei toda a história, sabe, contei tudo para ele. E estava assim, o não eu já tinha, que não ia fazer mais, mas
como ele é um anjo, também é o segundo anjo que Deus colocou na minha vida. E ele falou, não, vem para Campinas que eu vou fazer a sua cerclagem. E aí, quer dizer, é uma cerclagem definitiva, uma cerclagem diferente. Por quê? Porque aquela que eu tinha feito era aqui embaixo. E essa que eu fiz é aqui em cima, sabe? No início do colo uterino. Então, é a mais segura. Eu estou cerclada até hoje. Eu posso ter outro bebê. E aí, Olha só. eu falei, fiz a cerclagem, tive a minha filha nasceu de 7 meses, porque eu tive uma pré-eclâmpsia. Eu falo que comigo nunca, é tudo com emoção. Eu tive uma pré-eclâmpsia, mas acabou nascendo de 7 meses, né, de 30 semanas, de 1,240 kg. Mas ela é guerreira, acho que ela é guerreira igual a mãe, porque ela ficou na UTI só para ganhar peso, né? E assim, Deus, eu falo que Deus é maravilhoso. Eu falo sobre a perseverança, porque as pessoas vão sempre falar para você não, né? Elas sempre vão falar para você desistir, porque às vezes ela não consegue seguir em frente. E aí te incomoda porque você quer, porque você vai, né? E eu sempre falo que a palavra final, para mim, sempre seria de Deus. Eu tive a Maitê com 37 anos. Quer dizer, eu tinha meu objetivo de chegar aos 40, né? Eu falei que até 40. Então, com 37 eu consegui realizar o meu sonho. E assim, por mais que todas as pessoas me falaram para desistir, o meu sonho era acima de tudo. Estava ali, porque eu já tinha, né? Eu já tinha me formado, já tinha casado. Então, para minha vida fazer sentido, né? Para fechar o meu ciclo ali, eu precisava, né? Conseguir realizar o meu sonho de ser mãe. E por mais, às vezes a pessoa fala, essa mulher é maluca, né? Porque passou por isso tudo e mesmo assim estava lá tentando. Mas é muito fácil quando uma mulher que tem uma gestação normal, né? Leva uma gestação normal, é muito fácil falar para o outro desistir, né? Porque o seu foi legal, mas Sim. o da outra não é. E assim, dentre 10 mil mulheres que tem, né, no Brasil, 1% tem insuficiência cervical. Né? E dessas 1%, vai ter 1% dessas 1 que não vai conseguir com a cerclagem confessional igual eu, que vai precisar de uma técnica mais avançada. Hoje, graças a Deus, a gente tem médicos que hoje, muito mais médicos que fazem. Mais E aí, capacitados, né? Eu resolvi, né, escrever meu livro, contar a minha história, para que, né, outras mulheres, né, que ajudem outras mulheres que pensam em desistir, porque cada uma é de um jeito. Tem mulher que perde um filho e não consegue seguir adiante, né? E eu não posso julgar aquela mulher, porque cada um é cada um, né? Sim. Não todas não vão ser igual a mim, que vão perseverar, né, que vai correr atrás, se falaram para mim, lá em Campinas, eu vou lá em Campinas, sabe? Sim. E tem mulheres que às vezes elas querem que a gente resolva para elas. Eu acho um médico que tem lá na cidade delas. Aí eu falo, gente, às vezes não está aí, está lá no outro lugar, vai lá que você vai conseguir. Porque comigo foi assim. E aí, participando de grupos de WhatsApp, né, que me ajudaram também muito, na busca, né, do meu arco-íris, né, que a gente sempre fala né, as mulheres, as mães de anjos, quando conseguem realizar, né, quando conseguem ter seu filho, que é o arco-íris, né, porque o arco-íris vem depois da tempestade. Né? Então, a gente, Sim, né, verdade. toda turbulência, e aí no final eu tive o meu arco-íris. E eu falo também que os meus anjos, né, uma foto assim, que os meus anjos são a base da minha conquista, porque sem eles eu não teria mais isso, né? Sem eles foram a força, eles foram a minha força para eu seguir em frente. E aí eu conheci, né, uma amiga, a Ana, e nós com o mesmo pensamento, o mesmo intuito de ajudar, né, outras mulheres. Né? A Ana é mãe de um anjo e teve 2 bebês arco-íris, teve 2 filhos. Criamos, né, esse Instagram da conscientização e a gente leva informação para outras mulheres. Assim, nós somos o primeiro Instagram, graças a Deus. Depois a gente
outras meninas nos ajudam a compartilhar toda a sua experiência, né? Tem mulheres que desistiram de tentar e partiram para adoção, né? Então, a gente tem várias histórias, tem aquelas que pararam um pouquinho, mas ainda vão continuar, mas não é o momento agora, né, de seguir, tem as que conseguiram. E é o que eu sempre falo para elas, não desistam dos seus sonhos, mesmo que pareça impossível, né? Porque para Deus nada é impossível, né? Então, eu sempre falo, a gente tem que colocar fé, né? A fé é assim, a fé é a que não pode morrer, né? Se você perder a sua fé, você perde tudo. E eu tinha muita fé. Eu tenho, né? Tenho muita fé em Deus. Então, assim, tudo que, graças a Deus, hoje a gente está colhendo, né? Foi graças a Deus. E aí, a partir daí, eu criei a Lei Maitê Tavares, né? Que é pelo dia da conscientização, que é o dia 15 de junho, que é o dia que a Maitê nasceu. E, né, a gente vai se tornar lei em Barra Mansa, né? Que esse ano eu divulguei. E vai tornar também lei no estado do Rio de Janeiro, tá? Para ser aprovado também. Perfeito, perfeito. Que história, né, Aline? Que história de persistência, de superação e de fé, né? Como você falou, não é só persistir, é ter fé. Porque às vezes a gente está persistindo em alguma coisa, mas a energia está negativa, né? Assim como as pessoas que você citou no seu redor, sempre falando, deixa pra lá, deixa pra lá. E você não. Você encontrava força, agiu certo, não deixou guardado para você o choro, não deixou guardado para você os medos, porque você colocou para fora, mas colocou para fora no seu íntimo, lá no seu quarto, no seu banheiro. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que para falar no seu íntimo, vá para o seu quarto, vai para o seu íntimo. A gente não precisa de ficar chorando para as pessoas, porque nem sempre aquele que também às vezes vai até acolher vai estar de verdade, vai estar dando um acolhimento de verdade. E você fez o correto e mostrava para todos, não fingindo o que me vem a sua história. Você mostrava real a sua força, né? Lógico que a gente tem os nossos medos, a gente tem os momentos que a gente precisa recuar, chorar, se esvaziar, mas se a gente tem fé, a gente vai transparecer isso. E você deixava isso transparecer. E se brindava, né? Com pensamento, que aí eu até fui escrevendo aqui, conforme você foi falando, né? Pessoas feridas ferem. As pessoas que chegavam e você falava assim, deixa pra lá, eram pessoas feridas, pessoas que não tinham a sua força. E aí vem uma coisa assim, eu admiro ela, olha que força que essa mulher tem, não é possível. Eu não teria essa força. Aí é mais fácil ela falar pra você, deixa pra lá. Porque essas pessoas falaram pra você, essas pessoas com certeza não teriam a força que você tem. E ao invés delas falarem assim, nossa, eu te admiro, eu tô boba de ver você ainda passando por isso tudo. A Maitê aí. Ei, Maitê. Olha lá. Olha lá. Linda. Boa noite. Peraí, deixa eu colocar o E aí? escutar. É verdade, ela não tá me escutando. Oi, tá me escutando agora? Boa noite. Tchau. Você tá bem? Uhum. Então tá bom. Então, assim, e muitas vezes, outra coisa que você falou, que as pessoas falavam não para você, né? Não, você não vai conseguir, e você nunca se permitiu. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, mas tá todo mundo falando que não, então é não mesmo. Mas na verdade o não tá sendo delas. E aí é melhor a gente justificar, a gente arruma uma justificativa para aquilo que a gente não tem coragem. Eu venho falando muito disso essa semana, né? É mais fácil eu concordar com a maioria, né? E entregar e deixar para lá. Até porque também a persistência, ela muitas vezes ela não resiste só apenas desafio externo, mas é o
interno. E você o tempo todo se demonstrou aqui forte, com fé, certa do seu sonho, né? Uhum. E é essa, Sim. nós somos energia, né? Tudo que tem vida tem energia. E a sua energia era essa. Eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe. Não que você estava brigando com a energia do universo, com a energia de Deus. É como você falou, você sentia que ele estava te dando isso, essa força, porque Sim. cada perda você se fortalecia, você não se enfraquecia, você não se deixava se abater. Sim. Parecia que te transbordava, te preenchia mais ainda, né? Uhum. De força, de vontade, de fé. Então você cativou essa energia, você captou essa energia e falou assim: não, eu vou ser mãe. E pronto. Você decidiu isso para você e o universo entendeu essa energia e falou assim: então é isso aí. Antes mesmo de ter acontecido, já tinha acontecido na energia, no espiritual, no universo, né? Na força maior, porque existe uma força maior, independente de religião, de quem acredita Sim. ou não em Deus, tem uma força maior do que a gente aí. Isso é real, né? É fato. E assim, parabéns pela sua luta. E não parou só em você. Uma coisa Sim. mais linda ainda, que você falou assim, não, vou ajudar outras pessoas, né? Vou ajudar outras mulheres. E é igual você falou. Infelizmente, ainda tem aquelas mulheres que querem, mas não têm fé. E aí quer tudo. Quer o médico, quer o remédio, né? Quer Que tudo. acha que E foi aí fácil, né? aí tem que trabalhar o interno, porque a luta está lá dentro. E você tinha essa força, já tinha, não, tem já essa força dentro de você. É natural, né? Então, hoje a grande maioria não tem. E aí elas se perdem no caminho, desistem no caminho, acha que a sua força, a sua fé está no outro. Ah, é a Aline que vai me ajudar nisso daqui agora. Agora encontrei o meu anjo, ela vai me ajudar. Ajuda, mas você dá o caminho, né? Você dá o caminho. As Eu falo passadas, para elas, a eu pessoa que falo tem para que elas que percorrer, né? assim, eu queria que outras pessoas pudessem ter feito o que eu faço hoje, porque na época não tinha tanta informação igual tem hoje. Eu acho que se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, se eu soubesse, né, há 10 anos atrás, teria sido diferente. Eu acredito que né, teria sido diferente, mas acredito também que cada um tem a sua história. Eu sempre falo, cada um tem a sua cruz, né? E a minha foi essa, porque eu acho que se eu tivesse sido fácil, eu não teria levantado a bandeira, né? Da Sim, IFC. sim, verdade. E uma pergunta que ficou aqui me batendo conforme você foi contando sua história. Você já Ah, fez palestra para médicos, né? sim. Olha só que Sim. interessante. De tudo que você E passou, de toda a assim, informação que você adquiriu. sim, e assim, eu fiz palestra para médico e para enfermeiros no Hospital da Mulher aqui de Barra Mansa, onde eu sofria violência obstétrica. Eu tinha 10 anos, 10 anos que eu não entrava lá, né? Após eu de saúde, eu falei, eu vou morrer nesse SUS Travou um aqui. pouquinho, Aline. Peraí, travou um É, pouquinho. tá Você me parou escutando? no momento que você falou que tinha 10 anos que você não entrava lá. Isso. E aí eu fui convidada para dar essa palestra, né, lá no hospital, porque a diretora de lá é até uma amiga minha, e ela chamou, né, as enfermeiras, né, teve médico, teve até uma médica que quis lá explicar o que era insuficiência. Eu falei assim, eu não vim aqui para denegrir a imagem do hospital, porque o hospital foi o que eu tive violência obstétrica, né? Mas assim, eu não vim aqui para denegrir a imagem do hospital, eu vim para falar sobre violência obstétrica, sobre mal atendimento, sobre descaso de médicos, de enfermeiros, sobre empatia, né? Porque você tem que ter Perfeito. empatia com uma mulher que está parindo e perdendo seu filho. É diferente daquela mulher que está com 9 meses e vai ter seu bebê. Porque a Sim, médica, eu estava na maca, eu estava de 5 meses, perdendo meu filho, já estava morto, né?
E ela falou assim, vai fazendo força aí, que eu vou ganhar um bebê ali, né? Vou ajudar uma mulher a ter seu filho. Quer dizer, o meu filho, ele está morto. Ele era menos importante do que ele estava vivo, nascendo, sabe? Então, assim, esses tipos de empatia. E ali muitas enfermeiras não conheciam o que era insuficiência cervical. Então, assim, foi bom por isso, porque a gente precisa levar informação, a gente precisa falar de insuficiência, porque a gente só fala sobre trombofilia, né, sobre pré-eclâmpsia, sobre alguns tipos riscos de perda gestacional, mas sobre a IST não. Então, se a mulher chegou lá com bolsa protusa, né, a mulher chegou assim, assado, pode ser insuficiência, vamos dar um toque no médico, às vezes pode, assim, no momento do desespero, a pessoa esquecer, né, mas Sim, tem que estar ali sim, na memória, né? Tem que sim, saber como que vai acolher aquela mãe que está perdendo seu filho, né? Que não tem, tá vendo que não tem mais jeito, tem que ter um acolhimento. Então foi sobre sim, isso que eu fui falar, né? sim. Eu fui falar sobre esse tipo de tratamento, né? Eu achei Sim, muito importante. E aí, quando entrei no hospital, né, após 10 anos, meu corpo arrepiava dos pés à cabeça imagino, o tempo todo, porque foi uma sensação, imagino. tipo assim, parece que eu vivi um déjà vu, sabe? De voltar, Sim, nossa, mas foi assim, foi uma experiência única, né, para mim, e também foi uma experiência de cura, né? Eu sempre falo, foi uma cura. Eu fui me curando, né? sim, Nesses processos, e assim, cada dia eu me curo de algumas coisas. Mas foi uma experiência muito legal, foi muito boa. sim. Enfrentar o seu medo de frente. Você enfrentou ele. Porque por mais que Sim, você superou, você teve o seu sonho, você realizou, mas teve o trauma ali. E você sim, enfrentou ele. É justamente isso que eu faço quando eu faço o meu trabalho. Eu faço a pessoa ir lá enfrentar o seu trauma, aquilo que te sim, doeu, que te feriu, que te machucou, para nunca mais doer mais. É sim. exatamente isso. E você fez isso assim, ó, pessoalmente, ali, né? Você foi, você enfrentou. E uma perguntinha, eu ia exatamente entrar nesse ponto. Se você tinha feito a palestra lá, onde você passou por tudo isso, e por acaso algum dos médicos que te atendeu, que foi negligente com você, estava lá te escutando? Não, não estava. Não. Mas aí aconteceu uma coisa inusitada. É, o ano passado, eu decidi que eu ia engravidar novamente, né? E aí, esse ano, no período que eu fiz, né, as coisas sobre cinética, que eu fui de novo fazer lá com a doutora Andréia, eu acabei, né, acontecendo. E aí, quando eu fui no hospital, que eu estava tendo uma infecção urinária, aí eu fui no Santa Maria, aqui em Barra Mansa. Você acredita que quando eu cheguei lá, a médica que estava lá era a própria que eu sofri violência obstétrica. Eu não sabia que ela atendia no hospital particular, eu achava que ela só atendia na emergência. E aí, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu já cheguei meio blindada, armada, eu já cheguei armada, porque eu falei assim, essa mulher, não sei, o meu santo não bate com dela, não. E ela, eu falei, como que pode o ser humano não mudar? E ela me tratou, assim, ela não lembra de mim, né? Lógico que ela não deve lembrar de mim, né? Porque ela não lembra de mim e eu não sou de ficar muito falando o nome dela por aí. Mas, Uhum. quando eu falei assim, eu tô grávida, eu tava com cartão de pré-natal, tudo bonitinho, ela falou assim, mas quem falou que você tá? Eu falei assim, tipo assim, ela falou assim, você fez exame de sangue? Eu falei assim, não, eu fiz de urina. E fui no meu médico, mostrei para ele. O meu médico confiou em mim e fez o meu cartão do pré-natal. Só que aí, como eu passei mal, fui no hospital. Ela falou, mas quem falou para você que você tá? E não sei o quê. Mas você afirma. Eu falei, não, eu estou. Eu falei assim, eu estou. Eu não preciso afirmar agora. Se eu estou aqui no hospital, você faz um exame de sangue, então. Aproveita que eu estou aqui, ué, você não é a médica. E aí depois, infelizmente, eu vim a perder, né? Porque não desenvolveu. Mas realmente eu estava. Eu fiz ultrassom, escutei coraçãozinho depois.
mas Uhum. não desenvolveu. Aí depois eu falei assim, meu Deus, como pode um ser humano não evoluir? Porque ela não evoluiu, ela não melhorou em nada. Uhum. Eles têm vários processos lá no hospital e continua o mesmo. Eu falei assim, graças a Deus que eu não E dependo. você, Graças a Deus que eu você continuo vê que não avançando. é questão Infelizmente, tem de, mulheres que não conseguem. sim. E você vê que não é questão de classe social, de ter ou Não. não estudo, né? Uma médica, você passou por ela foi negligente com você e mais de 10 anos aí no caso, quando você voltou, que você debateu de frente com ela, 10 anos? A palestra no Sim. hospital foi 10 anos. Com ela também foi 10 anos? É, 10 anos 11 anos, depois, foi esse ano, você bate de frente com a mesma pessoa e você percebe Uhum. que a pessoa é a mesma de 10 anos que você encontrou lá atrás, né? E, Sim, infelizmente, verdade. né, pessoas que não querem, né? E aí aquele negócio não é sobre você, é sobre ela, né? E vida Sim. que É o que segue. ela tem para dar para o mundo, né? É, talvez é o que ela recebeu também, né, do mundo, e aí não entende, Sim. acha que porque ela tem, né, é uma médica, é uma doutora, então ela não precisa de passar por uma terapia, né? Ela é brindada, ela Sim. conhece, né? Mas a Não terapia não é precisa ter só para quem não tem empatia, né? estudo, a terapia é para todo mundo, é bom para tudo, né? Sim. Antigamente a gente tinha essa coisa de terapia para doido, né? Tinha essa crença limitante. Mas não, graças a Deus, esse universo está evoluindo, se abrindo e as pessoas estão aceitando. Que não é questão de doido. E nem existe mais hoje, nem existe mais hospital, né? Para pessoas doidas, com problemas psíquicos. Isso está evoluindo, isso tem tratamento, tem como cuidar, tem como amenizar tudo isso. E é uma pessoa que não evoluiu, como você mesma falou, independente do estudo que ela tem, da classe social dela, ela não evolui, né? E isso não tem restrição, atinge todo mundo. Aline, você está me escutando? Que travou um E pouquinho? assim, tô escutando. E eu sempre falo para as meninas, façam terapia, busque a sua espiritualidade, que é o que vai te ajudar. Porque às vezes você quer esperar do outro, o outro não vai ter para te oferecer, né? Aquela pessoa, às vezes, daquele momento, às vezes o esposo está fragilizado. Então, assim, procure ajuda. Eu sempre falo para as meninas, procure porque vai fazer Isso aí. bem. Procure ajuda, busque um profissional, façam terapia, eu estou aqui. Quem quiser, isso é maravilhoso, é libertador. Sim, Mais uma vez, Aline, obrigada por ter aceito o meu convite. Foi assim, uma horinha, a gente está aqui 1h10, mais ou menos, uma horinha, né? Que a gente não entrou é, certinho 8 horas, né? Mas assim, que história incrível. É uma história de superação, ajuda muito a gente, porque ouvir, né? A gente tem empatia quando a gente ouve, né? É mais fácil a gente acreditar naquilo que aconteceu de real, que a gente está vendo, que a gente está ouvindo uma história real, para a gente se fortalecer. E essa foi a minha sim, intenção. Quando eu falei assim, eu vou chamar a Aline, a gente já tinha comentado algumas vezes, né? Algumas vezes que a gente se encontrou. Foi, vamos fazer algo bacana juntas, porque eu já senti aquilo. Acho que lá no Rio, há um ano atrás, a gente falou sobre isso. Então, sim, é como que a vida nos conecta com as pessoas certas, né? Em momentos certos. E que não sim, seja verdade. só essa aqui, que seja só apenas a primeira, uma porta aberta. A hora que você quiser, você Com tiver na sua certeza. página, tiver com o seu grupo de mulheres, quiser bater um papo, pode me chamar, que eu estou aberta para conversar com vocês, tá bom? Sinta-se à Com vontade, certeza. a casa é sua, Muito tá, Aline? Te agradeço agradeço mais também. uma vez, tá bom? Também Fica agradeço, tá? com E Deus, também continue com essa comigo energia, com se essa precisar. fé. Obrigada. Obrigada. E continua com essa fé, com essa energia que transborda. A gente Obrigada. passa energia, né?
Como você falou, às vezes a Sim, gente chega na pessoa e fala assim, essa pessoa o santo não bate, essa energia é ruim. sim. Como tem energia boa, então continua com essa energia boa transbordando, se conectando com as pessoas. Obrigada, pode deixar. E você Obrigada também, a muito você, Aline. obrigada. E pode contar comigo também. Obrigada. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tá, Gente, não sai da live, tchau. tá? Vou Beijo. só. Tchau, Tá, tchau. Beijo. Joia? Eu vou desligar aqui. Beijo, gente. Siga a Tá nossa bom. página. Informações salvam vidas. Isso aí. Coloca aí, tá? Você vai sair daqui, mas coloca aí embaixo aí no comentário o seu arroba da sua página para estar te seguindo direitinho aí, pra gente estar dando força, né? Caiu novamente, não sei se ela desligou, tá, gente? Mas é isso, olha que história linda, né? A persistência é o fio condutor que une os protagonistas de histórias extraordinárias. É um atributo que todos nós podemos cultivar em nossas vidas para superar os desafios que encontramos na vida, no dia a dia, né? Ao abraçarmos a força da persistência, somos capacitados a perseverar em direção aos nossos sonhos, tornando-se, tornando esses sonhos realidade, realidade palpável, né? Portanto, lembre-se sempre dos grandes exemplos, das grandes histórias. Lembre-se dessa história que a Aline acabou de contar, tá? Isso passa para nós, né? Inspiração necessária para a gente seguir em frente, enfrentar os nossos obstáculos, tanto externos como internos, enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças. Eu amo ouvir histórias assim como a da Aline de superação, que traz uma energia. Para mim, fala assim, a mensagem que veio para mim, se ela teve essa energia, ela conseguiu isso, então eu também sou capaz, eu também consigo. E é sobre isso, é não desistir. Não é fácil, a linha não é reta. A linha, ela é assim, ó, né? Desenfreada, ela tem suas subidas e tem suas descidas. Nem sempre quando a gente chegar aqui em cima, a gente já vai achar que parou e vai viver ali. Não, daqui a pouco a gente tem uma queda. E é aí que a gente tem que estar fortalecido em cada queda. Buscar se fortalecer, sabe? Inspiração. E não desistir. Não desistir. Não é fácil, o processo não é fácil. Mas o segredo é persistir. Por mais que doa, por mais que a caminhada vem, te bate, te derruba, levanta. Levanta e segue em frente, não desiste dos seus sonhos. Se inspire em histórias grandiosas, essas como a da Aline. A Aline, coloca aí a página sua, né, da conscientização, tá? Tem um livro também, depois eu vou colocar lá no meu story para quem quiser adquirir esse livro para passar em diante, contribuir aí também com a Aline, com essa batalha que ela vem ajudando outras mulheres, né, nessa luta para ajudar outras mulheres. Então, vamos ajudar, gente, vamos abraçar essa causa, vamos dar apoio a essas mulheres, a essa luta, tá? Mais uma vez agradeço todo mundo aqui presente, foi uma noite maravilhosa. A força da força. Persista, não desista, tá bom? Procure estar com pessoas que te preenchem, que te dão energia boa, que somam, que te apoiam, que pega na sua mão e fala, tô aqui contigo e vamos enfrentar isso juntos, tá bom? Fique com Deus, até a próxima live.